Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Nós chegamos na nossa segunda aula de mentoria, no segundo dia, e a gente vai continuar falando sobre feridas emocionais, sobre resgatando o meu eu, né? Essa mulher que está aí dentro de você, essa mulher que está esquecida, que está adormecida, essa mulher que talvez que você ao longo dos anos, ao longo do tempo, se perdeu a sua identidade, perdeu a sua vontade de continuar vivendo, perdeu a sua autoestima, a sua vontade de se embelezar, de ser mulher. Ao longo do tempo, nós mulheres, às vezes, paramos, estacionamos, nos neutralizamos em áreas da nossa vida aonde nós não queremos mais tocar, caminhar, né? Então, hoje eu quero continuar falando com você sobre resgatar o meu eu, a sua identidade, o seu eu, né? O seu valor. Há um resgate muito lindo para nossas vidas. Do mesmo jeito que eu fui resgatada por Cristo, por Jesus, eu quero ajudar você a ser resgatada também, para que você volte a desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para você viver, para que você venha receber o melhor de Deus para sua vida. Você é uma mulher preciosa, você é uma mulher valiosa, virtuosa, tem o seu brilho, você é como um rubi nas mãos do Pai. E o Pai nos criou com tanta perfeição. A gente é, né, na verdade, tão linda, tão bonita, tanto por dentro e por fora. Porque não existe mulheres feias, existem mulheres sofridas, traumatizadas, neutralizadas, paralisadas. Mas não existe mulher feia, cada uma tem o seu valor aos olhos do Pai. E eu quero continuar falando com vocês sobre feridas emocionais. Essas feridas, esses traumas que muitas vezes impedem você de continuar caminhando, que impede você de continuar acreditando em você mesma. Feridas que ao longo do tempo vão se aprofundando, vão criando raízes dentro de você, dentro da tua alma. E aí é isso que faz você paralisar. É isso que deixa você neutralizada, sem forças para lutar, sem vontade de continuar vivendo, sem vontade de se arrumar de novo, de se embelezar de novo, de ser mulher novamente. Essas feridas emocionais, ao longo do tempo, elas vão neutralizando você a ponto de deixar você numa depressão, a ponto de jogar você em crise de ansiedade, a ponto de você viver uma mulher oprimida, sem alegria para viver, sem felicidade na sua vida. Por mais que você tenha dinheiro, tenha uma bela casa, tenha um belo carro, por mais que você tenha uma família abençoada, que te ama, porque eu tenho certeza que a tua família te ama, mas não é a sua família, não é os bens materiais que você tem, não é o dinheiro que você possui, não é, mas é a sua alma. É o seu interior, é dentro de você que precisa de uma transformação. Você precisa alcançar uma cura interior. Você precisa de uma transformação para você desfrutar tudo que Deus tem para te oferecer. E a gente vai continuar falando sobre essas feridas. Ontem a gente esteve aqui falando o que são feridas emocionais. Nós já aprendemos que feridas emocionais são experiências que nós vivemos e que deixam marcas na nossa vida. Experiências amargas, experiências ruins, dolorosas, que passamos, que vivemos, mas que deixaram marcas dentro de nós, abrindo feridas dentro da nossa alma. E essas feridas, nós aprendemos aqui ontem que quando elas não são tratadas, elas crescem, elas se aprofundam, elas evoluem e começam a criar raízes dentro de você. Nós aprendemos também quais são os impactos que essas feridas emocionais causam, tanto na nossa vida quanto ao nosso redor, com os nossos relacionamentos interpessoal. Nós aprendemos
que quando a gente se cala, que quando a gente se fecha, é pior. Nós aprendemos também ontem aqui, vocês vão recordar que nós falamos que o porquê que a pessoa sofre a vida toda com essas feridas. Porque a pessoa não busca ajuda. Porque a pessoa prefere fingir que está bem, que está feliz, do que buscar uma ajuda, do que pedir socorro, do que se abrir, do que desabafar com alguém. Então a pessoa prefere esconder aquela ferida, a pessoa prefere esconder aquele machucado, ela sabe que tá doendo, ela sabe que tá fazendo mal para ela sabe que ela não tá bem, ela tá sofrendo, mas ela prefere se fechar, ela prefere se calar, esconder a ferida e não abrir, não falar, não pedir ajuda, não buscar uma ajuda a ninguém. E isso só vai prejudicando cada vez mais a própria pessoa, a própria mulher, porque quem vai sofrendo é ela, quem vai, ao longo dos anos, ficando mais machucada é ela mesma. Então, ela precisa realmente tomar uma decisão de buscar uma ajuda para que essas feridas venham ser tratadas. E hoje, a gente vai continuar falando sobre isso. E a gente vai aqui entender como as feridas internas podem impactar a sua vida. Nós falamos um pouco sobre isso aqui ontem, né? O que elas podem impactar, as pessoas que elas podem atingir, que estão à nossa volta também. Então, assim, as feridas internas, elas podem impactar a sua vida quando não tratadas, quando elas não são tratadas. Elas acabam não só afetando algumas áreas da nossa vida, mas também afeta a nossa personalidade, que nós aprendemos aqui ontem, né? Ela não afeta somente a nossa vida, mas ela também afeta a nossa personalidade, nosso modo de agir. Nós falamos sobre isso aqui ontem. E a nossa personalidade vai mudando ao longo do tempo, nosso modo de agir, a gente vai mudando nosso comportamento, nossas atitudes, as nossas ações, porque o que está pro lado de dentro reflete pro lado de fora. É por isso que a nossa alma tem que ser bem cuidada. A nossa alma tem que estar curada, sarada, liberta, para refletir pro lado de fora. As feridas emocionais podem prejudicar a saúde física, se apresentando em sintomas físicos. Você já ouviu falar que quem está com a alma doente adoece o corpo? Isso já foi comprovado pela ciência, tá? Isso daí já foi comprovado também pelos psicólogos, pelos terapeutas. Isso já foi comprovado. Quando a nossa alma está doente, ela reflete para o lado de fora e o nosso físico começa a adoecer também. O nosso físico fica doente, nós acabamos gerando sintomas físicos. Também, o que é emocional que está dentro de nós começa a refletir no nosso físico. Então você vai começar a gerar sintomas no seu corpo. Você vai começar a perceber que você vai ficar com a imunidade baixa, você vai começar a adquirir enfermidades do nada, né? De repente, você vai estar com o seu corpo físico bem, de repente você começa a sentir alguns sintomas de enfermidade, de doenças. Então, o seu corpo vai começar a dar reação, porque, como eu disse, o que é gerado pro lado de dentro reflete pro lado de fora. Então, automaticamente, o seu corpo vai começar a dar sinais de que você não está bem, de que a sua alma precisa de ajuda, de que o seu corpo, a sua mente está precisando de ajuda, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espiritual também. Somos um conjunto, corpo, alma e espírito. Se a gente não cuida do corpo, a gente deixa o nosso corpo relaxado. Se a gente não cuida da nossa alma vai ficando cada vez mais doente, mais adoecida. O nosso espiritual, que é o nosso espírito, também precisa ser tratado, cuidado, zelado com muito carinho. Então nós precisamos entender isso, que o que está pro lado de dentro vai transbordar e vai refletir pro lado de fora. E o seu corpo vai começar a gerar sintomas, vai começar a dar sinais de que você não está bem, de que você precisa de ajuda.
Então ele vai impactar o seu corpo físico também. Por isso que é muito bom a gente praticar exercício físico, fazer caminhada, ter uma boa alimentação, praticar exercícios, né? É muito bom a gente fazer isso porque a gente, além de cuidar da nossa alma, a gente vai cuidar do nosso corpo físico também, que é a nossa aparência, né? Que é a nossa aparência. Então a gente que é mulher, a gente tem a nossa beleza feminina. Somos, como eu disse, nós somos lindas diante dos olhos do Pai. Temos o nosso valor, somos valorosas, virtuosas, somos um diamante precioso nas mãos do Pai. Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico, praticando exercícios, para nós manter o nosso corpo bem, saudável. E a nossa aparência também, né, meninas? Então, as feridas emocionais, elas podem prejudicar o seu corpo físico quando elas não são tratadas e cuidadas, tá? A nossa saúde mental também é atingida quando nós não cuidamos das nossas feridas emocionais. A nossa saúde mental, ela vai acabar originando em transtornos psicológicos. Ela vai acabar gerando uma depressão, crises de ansiedade, transtornos mentais. Se a gente não cuida da nossa alma, que é prioridade pra gente, a gente não vai cuidar do físico também, porque a nossa alma tá doente, a gente também não vai ter tempo para querer cuidar do nosso físico, e aí a gente não vai ter força de vontade para querer praticar exercício, ter uma boa alimentação, porque a gente tá doente. E a gente precisa de cura emocional, cura interior. Então ela reflete no físico e ela também vai refletir para a saúde mental, que é a nossa mente. Vai acabar gerando transtornos mentais na nossa mente, causando uma depressão, causando crises de ansiedade, causando crises de síndrome do pânico. Tem tantas crises mentais que podem acarretar com o longo do tempo quando a gente não cuida do nosso interior. E a nossa mente, ela faz parte do nosso interior. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque a nossa saúde mental é muito, muito importante para o nosso dia, para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. A nossa saúde mental, ela é importante para a nossa vida. Porque se você não tiver uma saúde mental equilibrada, você não vive, você não é feliz. Então você precisa cuidar da sua saúde mental. Então as feridas emocionais, elas impactam não só a nossa personalidade, nosso modo de agir, mas também ela acaba acarretando o nosso corpo físico, dando sinais, apresentando sintomas físicos que a gente está doente, precisando de ajuda. A saúde mental também, ela origina em transtornos mentais. Por isso que você vê muitas mulheres hoje depressivas em nosso meio. Hoje você vê muitas mulheres com crise de ansiedade, sofrendo com ansiedade, mulheres com crise do pânico, mulheres vivendo em opressão, oprimidas, mulheres que vivem fechada, né, calada muitas das vezes, mulheres que você vê doente. Gente, é tanta mulher doente no nosso meio hoje, nesse século XXI, que precisam de ajuda, que precisam de uma cura interior, e às vezes essas mulheres não procuram ajuda. Às vezes essas mulheres, elas preferem se fechar, se calar, por vergonha de falar das suas feridas emocionais. Algumas têm vergonha, outras têm medo de se abrir, né, de desabafar, de contar sua história, de falar tudo que já sofreu, tudo que passou, porque tem muitas mulheres que sofrem abusos sexuais na infância, na adolescência, sofrem abusos psicológicos, violência física e verbal. E essas mulheres, elas têm medo de se abrir, elas têm medo de falar isso para alguém, de contar o que elas viveu para alguém. Talvez elas tenham medo de alguém julgar, de alguém criticar, elas têm medo de alguém falar delas depois. Porque o mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, é um mundo muito cruel, onde as pessoas, às vezes, não têm respeito um pelos outros, não têm amor mais pelo seu próximo. E muitas das vezes, esperam só um motivinho para sair falando da sua vida, para sair te julgando, te condenando.
Então, muitas mulheres preferem se fechar do que se abrir, por medo de serem julgadas, por medo de serem condenadas, criticadas pelas pessoas, talvez pela própria família, pela parentela, pelos amigos. Outras têm vergonha de ficar se expondo, têm vergonha de procurar um psicólogo, um terapeuta, elas sentem vergonha de se abrirem com o próprio marido, com o próprio esposo, com os filhos, com os pais. Então, tudo isso são sentimentos, né, de medo, de vergonha, para você não buscar uma ajuda, para você não obter a sua cura emocional. E você não pode deixar que esses sentimentos manipulem você. Você não pode deixar que esses pensamentos que rodeiam a sua mentalidade bloqueiem a sua mente a ponto de você não querer buscar ajuda. A ponto de você não querer pedir por socorro, porque você precisa. Se você está enquadrada nessa situação, você precisa buscar ajuda. Você precisa pedir ajuda para alguém. Mas nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre como obter a cura emocional, como alcançar essa cura emocional dessas feridas, desses traumas emocionais que você já viveu no seu passado, que você viveu na sua infância, na sua adolescência, que você está vivendo hoje. Nós vamos falar sobre isso. Então, essas feridas, elas causam traumas psicológicos na sua mente quando você não cuida delas da forma correta. O que mais que uma ferida emocional elas podem atingir? Elas podem atingir e impactar o seu relacionamento interpessoal, dificultando em manter relações saudáveis com parceiros, amigos e família. Ou seja, ela impacta também, nós falamos sobre isso ontem, mas elas também vai atingir o seu relacionamento interpessoal, a sua família, os seus amigos, os seus parceiros, né, o seu cônjuge. Ela vai atingir e vai dificultar em ter relações saudáveis, ou seja, você não vai conseguir manter uma relação saudável com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Infelizmente, essas feridas emocionais, quando elas não são tratadas corretamente, quando elas não são cuidadas, elas acabam impactando não só a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor, os nossos relacionamentos interpessoal. E aí você não vai conseguir manter uma relação saudável com ninguém. Você pode ter uma amizade de 10 anos, de 20 anos, você não vai conseguir manter aquela amizade saudável por muito tempo. Você não vai conseguir manter um casamento saudável. O seu casamento vai ser um casamento cheio de conflitos, cheio de contendas, cheio de mágoas, cheio de brigas. O seu casamento vai ser um casamento cheio de crises. Por quê? Porque a sua personalidade vai ser afetada por causa dessas feridas emocionais que você não tratou, que você não cuidou corretamente. Então ela vai atingir o seu casamento e o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento não vai ser um relacionamento saudável. Não vai. Vai ser um relacionamento cheio de dificuldade, cheio de conflito, cheio de contendas, cheio de crises. E você não vai conseguir ser feliz nos seus relacionamentos. Os seus relacionamentos também com seus pais, com seus irmãos, o seu relacionamento também com seus amigos também não vai conseguir ser um relacionamento bom, porque infelizmente você vai estar totalmente desequilibrada, debilitada, você vai estar doente emocionalmente e você não vai conseguir manter nenhum tipo de relacionamento saudável. Então você precisa entender que até mesmo seus relacionamentos interpessoal depende da sua saúde emocional, da sua saúde interior, da cura da sua alma, do seu interior. Em alguns casos, por não conseguir lidar com as situações que tendem a se repetir, pessoas feridas emocionalmente se tornam refém de suas dores psicológicas.
Então, aquelas mulheres que, em alguns casos, né, que elas não conseguem lidar com situações difíceis que elas passam, que elas vivem e tendem a se repetir, porque você está vivendo situações repetidas. Você está vivendo situações repetidas. E essa situação não melhora, essa situação não muda, essa situação parece que você está vivendo numa prisão. E realmente você passa a viver numa prisão, por quê? Porque essas pessoas feridas, essas mulheres feridas emocionalmente, elas se tornam refém das suas dores psicológicas. Elas entram numa prisão que elas acabam se tornando refém das suas próprias dores psicológicas, das suas próprias dores emocionais. Então, com o longo do tempo, essas dores emocionais, essas feridas emocionais que você está vivendo na sua vida, que você carrega dentro de você, ao longo do tempo, elas vão virando dores tão intensas, tão profundas, que você se torna refém das suas próprias dores. Você se torna refém das suas dores psicológicas. E aí você não consegue viver, você não consegue ser feliz, você se torna uma mulher que você acaba o tempo todo se vitimizando pelas dores que você viveu no seu passado. Aquela dor que você viveu no passado, aquele trauma que você carrega dentro de você, aquela ferida que está aberta dentro de você. Todo o sofrimento que você viveu no seu passado, você começa a viver na dependência desse sofrimento. Você se torna uma mulher dependente das suas emoções, dos seus sofrimentos, dos seus traumas emocionais, do seu trauma psicológico. E aí você não consegue ser feliz. Você não consegue ser uma mulher realizada. Você não consegue ser uma mulher que vai receber as promessas que Deus tem para a sua vida. Porque você se torna refém das suas próprias dores psicológicas, das suas dores emocionais, do seu próprio sofrimento. Então tudo você vai ficar lembrando do seu passado. Tudo você vai ficar lembrando do que você sofreu, do que você viveu, dos abusos, dos traumas, das feridas, de todo o sofrimento que você passou na sua infância, na sua adolescência, que você está vivendo hoje. E você se fecha nesse mundo e você acaba se tornando prisioneira das suas próprias emoções, dessas feridas, dessas dores. Você se torna refém disso. Tem muitas mulheres que se sentem até mesmo culpadas por não terem um relacionamento bom. Tem mulheres que se sentem culpadas porque o filho foi embora de casa, porque o marido foi embora e abandonou. Tem mulheres que se sentem culpadas por ter sofrido abusos sexuais na infância, na adolescência. Tem mulheres que se sentem culpadas porque o seu corpo começou a mudar, a ficar diferente, ela passou até alguns quilos a mais, ela engordou, né? Ela está acima do seu peso. Outras porque sofrem dentro de casa com os pais, com os irmãos, vivem em conflito, às vezes uma traição que ela recebeu, uma humilhação que ela passou, que ela viveu. Às vezes ela foi rejeitada no passado, ela foi abandonada também no passado. Então, isso são feridas emocionais que ao longo do tempo vai se abrindo dentro da mulher e muitas mulheres se sentem culpadas. Elas carregam essa culpa dentro delas por ter sofrido, por ter vivido traumas emocionais, por ter vivido experiências amargas, dolorosas, que machucaram e que machucam até hoje, que doem até hoje. E elas começam a lembrar desse sofrimento, dessas experiências, e elas começam a se sentir mal, elas começam a se entristecer, a se abater, e isso vai corroendo elas por dentro. Elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Você é assim? Você que está assistindo essa aula nesse momento, você está vivendo nesse ponto? Você sofreu alguma experiência dolorosa, difícil na sua vida? Você sofreu abusos psicológicos, sexuais, emocionais? Você foi rejeitada? Você foi abandonada por alguém no seu passado?
Você foi humilhada, você foi traída, alguém te machucou, alguém te feriu, a ponto de abrir uma ferida dentro de você e você nunca tratou essa ferida, você nunca buscou ajuda, você se calou esse tempo todo, você se fechou esse tempo todo por medo, por vergonha, não sei, de falar, de desabafar. Você está vivendo numa prisão psicológica porque você se tornou refém das suas próprias dores emocionais. E você está numa prisão onde você não consegue mais se libertar, você não consegue mais sair porque você se tornou vítima do seu próprio sofrimento. Você é essa mulher? Você chegou nesse ponto, você está vivendo assim? Então você precisa de ajuda. Você precisa obter uma cura emocional dentro de você. Você precisa tratar, você precisa cuidar, você precisa curar essas feridas que estão abertas dentro de você, que você nunca tratou corretamente. Você nunca cuidou, você foi deixando aí dentro de você, os anos foi passando, você foi evoluindo, você se casou, teve filhos, formou uma família. Mas essa ferida tá aí dentro de você. Ah, você trabalha, você tem um bom emprego, você trabalha numa empresa grande, você exerce um ministério, um cargo na sua igreja. Você é uma grande empresária, você é uma grande influenciadora, você tem uma posição alta, mas essa ferida está dentro de você. Essa mágoa tá aí, essa feridinha tá aí. Ela criou raízes, ela tá profunda, porque você nunca cuidou. Essas feridas, elas já atingiram a sua personalidade, ela já impactou o seu modo de agir, porque você está agindo com um modo diferente, você mudou, você não é mais aquela mulher de antigamente, né, que outrora um dia você era, você se tornou uma mulher vazia por dentro, uma mulher que sente um vazio dentro de você. Você se tornou uma mulher amargurada com os anos, uma mulher fechada, uma mulher oprimida. Você se tornou uma mulher que perdeu a autoconfiança em você mesma. Você já nem acredita mais que algo pode mudar na sua vida, que você pode ter uma transformação dentro de você. Mas eu tô aqui para dizer para você que eu sofri muito abuso na minha adolescência. Eu fui uma mulher que fui muito abusada. Quando eu era menina, eu passei por muitos traumas emocionais, porque eu fui muito abusada sexualmente por alguns homens. E eu sofria muito com isso. Eu tinha medo de me relacionar com homens. Eu tinha medo de me envolver, de namorar, de casar. Porque na minha infância e na minha adolescência eu sofri muito abusos sexuais. Então eu carregava esse trauma dentro de mim e eu não conseguia me perdoar, porque eu carregava o peso da culpa dentro de mim. Eu mesma me sentia culpada por ter deixado isso acontecer na minha vida. Quando eu tinha meus 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12 anos, até 13 anos, eu fui muito, muito abusada. Muito abusada. E tanto fisicamente, né, quanto psicologicamente, porque eu era uma menina que eu acreditava em tudo, em todo mundo, né, eu era muito inocente, toda criança é inocente, né, aliás. Então eu acreditava nas pessoas, que as pessoas não tinham maldade dentro de si, e é onde eu acabei sofrendo com isso. Então eu sofri muito abusos sexuais, estupros, na minha infância. Eu fui estuprada, literalmente estuprada. Mas durante muitos anos eu carreguei dentro de mim esse trauma, essas feridas. Ontem eu falei isso pra vocês, eu comentei isso com vocês. E eu não me perdoava, eu ficava me sentindo culpada por ter sofrido esses abusos. Eu não queria mais me relacionar com nenhum homem, eu não queria casar, formar família, eu tinha medo, eu tinha vergonha de algum homem me tocar no meu corpo. Mas graças a Deus, Jesus me curou. Graças a Deus que eu obtive a cura dessas feridas, eu tive a cura na minha alma foi curada, foi sarada pelo Espírito Santo de Deus.
E hoje eu posso dizer para você que eu tenho marido, eu tenho família, graças a Deus, há 16 anos eu sou casada com um homem maravilhoso, um marido abençoado que Deus me deu, tenho filhos abençoados também, graças a Deus. Eu formei uma família, eu constituí uma família, que é projeto de Deus. Hoje eu me sinto amada pelo meu esposo, eu me sinto valorizada por ele, né? Eu sofri um pouco com ele, porque ele era uma pessoa que usava drogas. Na época ele usava muita droga, ele bebia quando eu conheci ele, mas eu resgatei ele para Cristo. Jesus transformou a vida desse homem e hoje ele é um marido maravilhoso. Não que ele não era antes, até quando ele era um dependente químico, ele também era um marido muito bom, era um pai bom, mas o problema era a droga, era a bebida, mas o Senhor libertou para a glória de Deus. E hoje eu tô aqui para dizer para você que você pode sim ser curada, você pode sim sair dessa prisão emocional que você vive, como eu vivia numa prisão emocional, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha de me abrir para viver algo novo, de me envolver em novos relacionamentos, sabe? Eu tinha muito medo disso daí, mas o Senhor me curou. As feridas que estavam dentro de mim, o Espírito Santo foi tratando, foi curando. Eu tenho certeza que você também vai ser curada se você deixar, se você aceitar. Se você tomar essa decisão de ser curada, você pode ser curada, você pode ser sarada, você pode ter novos relacionamentos, você pode ter novas amizades, você pode viver algo novo da parte do Senhor para a tua vida. As feridas emocionais, quando você não trata, elas impactam até mesmo no seu trabalho, elas atingem até mesmo a sua área profissional. Porque até mesmo no seu trabalho, na sua profissão, você não vai conseguir ter uma profissão saudável, exercer um cargo saudável, você não vai conseguir trabalhar em paz com você mesma. Não vai, porque até na sua área profissional de trabalho, essas feridas vão começar a impactar, vão começar a atingir também. Então você precisa realmente de uma cura emocional, você precisa sair dessa prisão que você vive hoje, desse peso da culpa, dessa culpa que você carrega por ter sofrido no passado, por ter sofrido tudo que você sofreu, pelas pessoas, pelas dores que as pessoas te causaram, né? Você se sente culpada, você se trancou nessa prisão, você se fechou nesse mundinho seu, onde você não quer buscar ajuda, onde você não quer se abrir, onde você não quer contar a sua história, onde você não quer ser transformada, e você pode ser transformada. Você pode. Não deixe que muitas vezes o inimigo coloca na sua mente que você não pode ser curada, que você não tem uma mudança de vida. Às vezes passa pensamentos pela sua mente e o inimigo das nossas almas, ele se aproveita dessas situações para fazer você entender que você não pode mudar, que você não pode se transformar, que a sua vida não pode ter uma mudança, que você não pode ter uma transformação, que você não pode receber uma cura. E às vezes você fica alimentando esse sentimento, sabe? Esse sentimento de dores, esse sentimento de derrota dentro de você. Você fica alimentando esses pensamentos ruins que fica passando pela sua mente, pela sua cabeça. Então você tem que parar com isso. Não alimente mais esses pensamentos ruins. Não alimente esse pensamento de culpa, de medo, de incerteza dentro de você. Não alimente esses sentimentos que você tem dentro de você, sentimentos de culpa. Não alimente isso, porque você não é culpada, você não tem culpa do que você viveu no seu passado. Você não tem culpa das pessoas terem abusado de você, terem humilhado você. Você não tem culpa de ter sido rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai, ter sido abandonado pelo seu marido. Você não tem culpa porque o seu filho foi embora de casa, porque a sua filha não fala com você mais e talvez virou as costas para você, talvez não tem mais aquele relacionamento de filha e mãe. Não se culpe pelos traumas, pelas feridas que você carrega dentro de você, por experiências amargas que você viveu um dia. Não se culpe pelo que você viveu na tua infância, na tua adolescência, pelo que fizeram com você. Você não tem culpa. Você era uma criança. Você era uma adolescente. Você não podia prever que ia acontecer isso com você, mas aconteceu. A gente não prevê o futuro, mas infelizmente tem coisas que acontecem na nossa vida. A gente não entende o porquê, mas a gente não precisa
viver assim pro resto da vida. Tem uma cura para você, tem uma libertação para sua alma, tem sim, tem uma mudança interna que pode acontecer dentro de você para que possa refletir pro lado de fora, tá bom? Então você pode sim ser transformada, você pode sim ser curada, tá bom? Hoje por isso, né? Por hoje é isso, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui de volta e a gente volta a se falar de novo. A gente vai dar continuidade a essa aula amanhã, que é a nossa última aula. A gente vai falar amanhã sobre como obter a cura emocional, como alcançar essa cura, como conseguir ser liberta dessa prisão emocional que a gente vive, aonde a gente se aprisionou, aonde a gente se tornou refém das nossas próprias dores, do nosso próprio sofrimento, aonde a gente se tornou refém das nossas feridas emocionais, porque a gente não tratou, não cuidou. Como ser curada, como obter a cura, como alcançar essa libertação da nossa alma, essa cura emocional para agir para nossa alma que a gente precisa. A gente vai falar sobre isso aqui amanhã. Então amanhã a gente tem o último encontro marcado aqui. Eu espero você. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, em nome de Jesus. Beijo, meninas!